Então, o único objetivo desse vídeo é mostrar mais do mesmo. Mais do que nós avisamos por muito tempo que aconteceria e fomos chamados de negacionistas, fomos acusados de fake news e desinformação. E disseram que tudo o que falávamos era obra de uma milícia digital orquestrada, organizada para levar o eleitor ao erro. Então, era quase como se a gente merecesse um gulag digital, porque em 2024 não dá mais para mandar as pessoas para um gulag físico. E seria contra o amor que a esquerda tanto prega. E eu não sei se você conseguiu pegar os principais fatos que rolaram essa semana. E galera, foram coisas pesadíssimas. Quase que eu faço uma piada aqui com o Flávio Dino. Mas graças a Deus eu lembrei que eu não sou ministra do STF, então piada pra mim da cadeia. As argumentações do ministro Flávio sempre, com a experiência que ele tem na vida pública, é muito grande. Só não é maior do que ele, mas é muito Obrigado, ministro. Maior do que a sua capacidade. Providências para o Procurador-Geral da República. Eu acho que há indício de um crime de ação penal pública, viu, doutor? Corrupção no desgoverno passando pano, de novo, para ditaduras, mas tudo em nome da democracia, claro. Tem o Moro, filho do Lula, a Petrobras, a economia, dengue, Suprema Corte, dentre outras várias coisas. Eu disse vaias? Por que eu disse vaias? Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Alexandre de Moraes. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Oh, meu Deus, que povo antidemocrático! Como ousam! Se a semana foi corrida para acompanhar tanta churumela que rolou nesse país chamado Brasil, fica sussa. Esse é o resumão da semana, com direito a todos os piores momentos. E foram tantos piores momentos que eu até achei que na sexta-feira de manhã ia ter uma operação da PF contra bolsonaristas para ver se dava uma abafada. Mas não fica aflito não, o barco tá afundando, nós sabemos, nós avisamos, mas pelo menos a democracia foi salva. E essa narrativa, por mais que não te convença, é tudo que importa. Galera, quando esse vídeo acabar, dá um pulinho lá no canal do Te Atualizei News, jornal de direita, de segunda a quinta, cheio de convidados especiais e sem dar um dedinho da ideologia marxista, leninista, taxista, fascista. E sem R$1 de dinheiro público. Projetinho importante, só começando, e o plano é ser sua companhia no jantar. Então, dá essa oportunidade pra gente e quando esse vídeo acabar, se inscreve lá. Combinado? Mas tá, vamos começar esse vídeo falando de democracia? Vamos. Afinal, é tudo em nome dela? Nessa semana que passou, mais 3 institutos de pesquisas mostraram que Lula caiu mais de 10 pontos em aprovação no Nordeste. E 10 pontos é bem acima da margem de erro, né, companheirada? E nesse cenário, o Lula foi até o Ceará. Mas pega a visão do que rolou lá na quinta-feira. O sindicato se reuniu com os professores que queriam greve porque o governo do amor tá oferecendo só amor mesmo. Dinheiro pra picanha que é bom? Nada. É uma abóbora. Aí, nessa reunião, indo contra os professores, o sindicato decidiu que não ia ter greve. Porque é o Lula, gente, isso não vai pegar bem. Vocês querem que o Bolsonaro volte? O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje uma portaria que oficializa o aumento de 33,24% no piso salarial dos professores da educação básica da rede pública. Cara, que doideira, as vozes da minha cabeça têm a voz do Bonner. Mas enfim, após a galera do sindicato dizer pros professores que amor basta, a galera subiu no ódio. Só que não foi só o ódio que subiu, porque voaram cadeiras pra tudo quanto é lado e o líder sindical teve que sair escoltado, já que aparentemente, pros professores, amor não compra picanha. É uma abóbora. Obviamente, as cenas tomaram conta da internet e o sindicato teve que se manifestar dizendo que o ocorrido foi responsabilidade de gente truculenta, arruaceira, covarde e antidemocrática. Então, professores do Ceará, longe de mim que fazer fofoca, mas eles estão falando de vocês, viu? E a título de curiosidade, não são apenas os professores que estão entrando em greve em várias regiões do país, mas também os funcionários públicos de diversas áreas, como, por exemplo,
O Ibama? Aparentemente, Lula acha que o amor dele e da Marina vão salvar os dragões de Komodo da Amazônia. O povo só liga pro Ibama na época do Bolsonaro, porque agora... Mas tá, no meio de tudo isso aí, o Lula estava lá no Ceará para falar com a militância, em ambiente controlado. E quando ele subiu no palco, dá de cara com um monte de cartazes contra o governador Eumano de Freitas, do PT. E de cara a reação do Lula foi essa aqui. Os companheiros com umas placas aí levantando, protestando. Eu acho maravilhoso vocês protestaram, porque houve um tempo que vocês não poderiam participar nem levantar placa. Tempo que vocês não tinham o direito de protestar nesse país. Quando a gente governa da forma democrática, proteste, reivindique, que se a gente puder, a gente atende. Se a gente não puder, a gente diz que não pode e a vida continua e a gente segue fortalecendo o processo democrático. Ah, que bonito, maravilhoso você se manifestando contra a gente. Antigamente não podia, né? Agora corta para os seguranças do déspota agindo em nome da democracia e recolhendo os cartazes dos manifestantes. Ele tá tomando os cartazes. Cara, essa é a imagem explícita do conceito de democracia relativa. É lindo, muito bem, agora me dá esse cartaz aqui antidemocrático, seu fascista. Falando em coisas antidemocráticas, eu vou falar do Twitter Files Brasil, que eu acredito todo mundo já tomou conhecimento, mas se faz necessário um resumo breve para quem ainda não tomou conhecimento. Trocas de e-mails entre funcionários do Twitter foram revelados, mostrando o avanço do judiciário brasileiro em cima de perfis conservadores, ignorando o devido processo legal e passando por cima da lei, que nesse caso seria o Marco Civil da internet, no que, ao que tudo indica, se comprovados os fatos, claro, e o povo do TSE que eu sei que tá me assistindo, eu disse se comprovado, não tô afirmando nada aqui não, hein? Democracia, democracia. Indicaria uma perseguição política a apoiadores do presidente Bolsonaro, chegando ao ponto de pessoas terem sigilos quebrados a pedido da justiça por uso de hashtags. E contas de parlamentares oposicionistas a Lula serem monitoradas sem um mandato judicial, apenas porque alguém pediu. Uma coisa curiosa é que na troca de e-mails se observa que os funcionários do Twitter dizem que o judiciário sequer aponta qual seria o conteúdo infligente. Não existia o apontamento do Twitter criminoso, era só um vaza aí. Um outro fato, segundo os e-mails revelados, o próprio judiciário disponibilizava para a imprensa as listas dos perfis. E aí a gente sabe o que acontecia, né? Várias matérias dizendo que fulano foi derrubado porque produziu fake news, sendo que nem o próprio Twitter sabia qual era a fake news. Juristas ouvidos dizem que isso fere um monte de direitos dos envolvidos, mas que o que mais chamou a atenção deles foi que não existiu o devido processo legal. Vocês juram que vocês descobriram isso agora? Eu estou aqui falando para Vossas Excelências que eu não estou tendo o devido processo legal. Há anos, e não só eu, muitos de nós. Então o que eu estou pedindo aqui, de forma absurda, é o mesmo direito que a justiça deu para um traficante e para um corrupto condenado. Eu tô pedindo aqui o mínimo. E eu sei que esse conteúdo, em tempos normais, deveria pelo menos ensejar uma investigação do que foi que realmente aconteceu. Mas galera, o seu Pacheco, o único que poderia de fato fazer alguma coisa, tá com um problema muito sério. Eu tô cego! Eu tô cego! Tô cego dos olhos! Não, mentira, ele só não liga mesmo. Piadinha saudável, viu, Pacheco? É só brincadeira. Mas você sabe o que mais foi descoberto? Que Jean Paul Prats, ex-senador pelo Rio Grande do Norte, petista, tá na berlinda pra cair da Petrobras. E por uma série de coisas que dá até pra fazer uma listinha. Primeiro, o caso do contrato com a Unigel que irá gerar para a Petrobras, ou seja, para nós, um prejuízo de R$500 bilhão. Mas a Folha fez uma matéria interessante que explica melhor, e o título é A Operação da Petrobras para Salvar os Parceiros do PT. E pra gente não ter que ler a matéria inteira, o que seria chato, Malu Gaspar fez um resumo.
As empresas do grupo Nigel e seu sócio controlador, Henry Slinzinger, e eu não sei se é assim que se pronuncia, fizeram desde 2006 doações que somam 3,57 milhões a candidatos do PT na Bahia e a Dilma Rousseff. Corrigido pelo IPCA, o montante equivale a 6,46 milhões de reais. Então é por isso que a matéria diz que a Petrobras salvou um parceiro do PT. A Unigel precisava do contrato. O dono da Unigel é doador milionário do PT. O prejuízo de $500 milhão é nosso. Escandaloso, né? Outra opção é que o preço da gasolina está 19% abaixo do preço do mercado internacional. E para quem não entende o que isso significa, os preços dos combustíveis que estamos vendo hoje é artificial. E manter esse preço artificial já gerou, segundo a Abicom, um prejuízo de 9 bilhões de reais à Petrobras. Só que esse nem é o maior problema. O negócio piora agora que o barril do petróleo subiu e atingiu $90. E você sabe qual que é a perspectiva? Vai subir mais. Vai subir mais. E aí, como é que faz, seu Jean Paul Prats? Você vai segurar o BO ou pedir para sair antes de subir os preços ou quebrar a Petrobras de novo? Porque são só essas opções aí que você tem, viu? Mas agora tem uma terceira opção, que é um novo escândalo que se aproxima. E essa envolve diretamente seu Jean Paul Prats. Segundo o bastidor, Jean Paul Prats enviou dinheiro da estatal para instituto dirigido por seu cunhado, o Senai do Rio Grande do Norte. Quando era senador, ele já teria enviado $1 milhão para esse instituto. E agora, como presidente da Petrobras, anunciou o investimento da estatal nesse mesmo instituto do seu cunhado de 90 milhões de reais. Aí o pessoal do bastidor anunciou que está há mais de mês tentando obter cópias desse convênio entre a Petrobras e o Senai do Rio Grande do Norte, seja pela assessoria de imprensa, seja pela lei de acesso à informação, só que a Petrobras se nega a responder. E agora Jean Paul Prats está aparentemente de saída da petroleira. Coincidência? Não sabemos. O que sabemos é que a galera do bastidor tá em cima da Petrobras. E em vez da resposta solicitada via lei de acesso à informação, o jornal descobriu que a Petrobras anda bisbilhotando os dados comerciais do jornal após as notícias da Petrobras serem publicadas. Coisa assim de país mega democrático. E por falar em países democráticos, olha que doideira! Temos hoje no Congresso 2 leis que prevêem a anistia para os presos do 8 de janeiro. E ambas caíram com a relatoria do senador Humberto Costa. E a mídia já anuncia que por esse motivo, já que ele é petista, os projetos não vão avançar. Em contrapartida, eu não sei se vocês sabem, mas o Putin foi acusado de crimes de guerra e condenado à prisão pelo Tribunal Internacional, do qual o Brasil é signatário. Mas o Lula quer trazer o Putin para o Brasil, e para isso o Brasil propõe na ONU imunidade mundial para criminosos de guerra em reuniões tipo do G20, em aceno direto ao Putin. E olha que me juraram que o Brasil iria ser respeitado mundialmente com a volta do anão diplomático. Só que a nossa situação na ONU piora muito, já que ainda lá, na ONU, o Brasil reconheceu os abusos cometidos contra mulheres pelo Irã. Mas na hora de votar, o Brasil, que faz tudo pela democracia, se absteu em apoiar investigações da própria ONU contra o Irã e suas violações dos direitos humanos. A desculpa foi sensacional. O embaixador brasileiro diz que a abstenção é baseada no espírito de diálogo construtivo. Yay! 14 anos de cadeia para uma senhora de mais de 70 anos que estava no 8 de janeiro e é sem anistia. Mas para o Irã, temos que manter um diálogo construtivo. E por falar em crimes contra mulheres no Irã, e o filho do Lula, hein? O silêncio foi tão ensurdecedor que a Marilis Jorge, da Folha, fez a seguinte matéria. Cadê as feministas? Por que não se fala sobre o caso de violência doméstica do filho do Lula? Ao longo da matéria, ela diz que não é nenhum exagero dizer que se fosse algum filho do Bolsonaro, os jornais e as deputadas na tribuna estariam dando um espetáculo. Mas que como é o filho do Lula, elas se calam. E aí elas questionam, né? O que foi que aconteceu? Dona Marilis, aconteceu que a camisa das artistas da Rede Lully foram atualizadas. Agora as camisetas vão ter que ser assim. Mexeu com uma, depende de quem mexeu. É em quem que ele votou. Vamos avaliar. Foi pra isso que você fez o L? Então o seu espírito democrático é meio hipócrita, né? Você não acha?
Moro. Vamos falar do Moro? E o que eu vou falar do Moro é que eu não esqueço que ele de fato tentou derrubar o governo em plena pandemia porque ele se achava maior que o governo que o acolheu. Eu não esqueço que nunca saiu do Moro nenhuma palavra contra as arbitrariedades cometidas em cima da direita. Eu não esqueço que ele votou a favor do Flávio Dino. Eu não esqueço que, assistindo a sua perseguição política, ele correu pro Gilmar Mendes, que acabou o chamando de ladrão de galinhas. E ele ainda fez questão de tal humilhação ser pública. Mas é isso que eu tenho para falar do Moro. Reflexos de um coração peludo. Admito. Mas sobre a cassação do senador Moro, eu vou deixar o moço da Rede Lully falar. Moro recebeu 2 milhões de votos, quase, na sua eleição para senador no Paraná. Não importa se eu gosto de Sérgio Moro. Não importa se alguém aqui gosta ou odeia Sérgio Moro. Quase 2 milhões de eleitores o elegeram senador. 6 juízes vão cassá-lo por uma discussão extremamente bizantina. Por exemplo, por um placar de 3-2 com uma abstenção, vão caçar a vontade de 2 milhões de eleitores, se bem que a Justiça Eleitoral tem o hábito de fazer isso no Brasil. É óbvio que Dallagnol é um outro caso, mas o caso dele é extremamente complexo. Ele teria saído do Ministério Público para evitar um processo que estava correndo e não porque ele queria ser candidato. É tudo subjetivo. E caçaram um deputado que teve um caminhão de votos. Bolsonaro foi tornado inelegível sem ser condenado por nenhum tribunal normal. Ele foi condenado apenas pela Justiça Eleitoral. Ele não foi condenado por nenhum tribunal normal. A Justiça Eleitoral decidiu que ele não pode ser mais eleito para nada, independente do seu julgamento. Lula tinha sido tornado inelegível. Então, veja, a soberania popular no Brasil vai dando lugar à soberania de 6 juízes. Esses caras aí que ninguém sabe o nome. Como assim ninguém sabe o nome? Alexandre de Moraes, cara, tá doido? Que situação a democracia brasileira tá vivendo, né? Pujante. Enquanto o TSE segue veloz e furioso contra os oponentes do Lully, o que é claro é só mais uma coincidência da vida, a Suprema Corte do Brasil não dá 72 horas para que o Lully resolva a situação da dengue no país, em uma epidemia histórica com mais de 2,5 milhões de casos e mais de 1.000 pessoas que perderam suas vidas. Os hospitais? Lotados. Nessa sexta-feira, o vice-presidente da Caixa perdeu a batalha para a doença. E isso nos leva às prioridades. Enquanto o Lully deu 60% a mais de publicidade para a Rede Lully em 2023, o mesmo Lully gastou 61% a menos que o Bolsonaro em campanha contra a dengue, em plena epidemia. Mas Nízia, a socióloga que ocupa o cargo de ministra da Saúde, aparentemente está com cargo seguro, já que o Estadão fez a seguinte denúncia. O custo da chantagem no Ministério da Saúde. Por 8,2 bilhões em repasses sem controle, Centrão tolerou Nízia Trindade no Ministério da Saúde e o governo concordou em pagar. Azar de quem depende do Estado para cuidar da saúde. E galera, isso aqui é muito sério. O Estadão tá dizendo que esse dinheiro foi destinado como repasse emergencial, mas que muitos municípios que receberam o montante em dinheiro sequer têm capacidade de gastá-lo. Tamanha foi a quantidade enviada para saúde. Eu posso colocar aspas? Em contrapartida, outros municípios que solicitaram esse repasse emergencial não receberam nada. Alagoas, estado de Lira, foi o campeão em recursos recebidos pelo Ministério da Saúde. E caso vocês não se lembrem, o Lira sempre quis aquele ministério. O mais preocupante nisso tudo, nesse derrame de dinheiro público, é que a destinação desses valores não são rastreáveis. E eu espero que os nossos parlamentares solicitem a destinação desse dinheiro, porque ninguém quer ver mais um escândalo envolvendo dinheiro para a saúde em uma epidemia tão séria, com hospitais lotados que não saem na Rede Lully.
E já que eu falei em corrupção na área da saúde em um período de epidemia, e eu sei, parece que nós voltamos para 2008, né? Corrupção lá na área da saúde. Se bem que esse aí é o slogan, né? O Brasil voltou! Bem apropriado. Depois de meses segurando essa barra que foi gostar de você, Juscelino, o ministro que inaugurou o desgoverno com vários escândalos de apropriação de dinheiro público para uso e promoção pessoal, e nada aconteceu em nome da governabilidade. Coisa que a mídia entubou com sucesso. Chegou a vez de Rui Costa, ex-governador da Bahia, maior reduto eleitoral petista, e atual ministro da Casa Civil. E esse caso do Rui Costa é muito importante porque quando ele deveria ser investigado, ele foi abafado na própria CPI que deveria investigá-lo. Não é porque o recurso é federal e foi repassado para estados e houve malversação do dinheiro público que ele pode ou deve ser investigado por essa comissão. Pois é. Ministra do Lully. Para quem não sabe o tamanho do estrago, ele gira em torno de 48 milhões de reais e a história é a seguinte. Em plena pandemia, governadores do Nordeste se reuniram para fundar a sua própria linha de frente contra o vírus. Foi fundado sob a presidência do Rui Costa, atual ministro de Estado, o Consórcio Nordeste. Com um coração cheio de boas intenções e um cofre cheio de dinheiro público, o Consórcio Nordeste decidiu comprar 300 respiradores para que o povo pudesse usá-los durante a pandemia do flango frito. Uma empresa foi contratada para fazer a compra. O valor pago com antecedência. E os respiradores jamais foram entregues. Resultado? 48 milhões de prejuízo para a população e um rombo público que até hoje permanecia abafado. Afinal, não se pode dar munição para bolsonaristas, né? A empresa contratada para a compra dos respiradores era a Hempcare. E, na verdade, nem era uma empresa consolidada, e sim uma microempresa que atuava na importação de produtos à base de orégano. Aquele que você fuma e fica doidão de orégano. Só a título de curiosidade, hemp em inglês significa orégano. Após o rombo milionário em plena pandemia, Rui Costa foi chamado para prestar esclarecimentos a uma delegada e ela questionou o atual ministro de Estado se ele não sabia que a empresa contratada era especializada em mamonha, onde ele respondeu que não, porque ele não domina inglês, o contrato estava em inglês e aí ele assinou sem saber. 48 milhões. Tadinho, né? Quase fiquei com dó. Alguém podia dar um método B-Way para ele, assinar um contrato de 48 milhões de dinheiro público sem saber o que estava assinando porque ele não fala inglês? Por favor, alguém dou um curso de inglês pro Rui Costa, ministro de Estado? Acho importante. Aí a delegada perguntou para ele se ele tinha conhecimento de que o valor total, os 48 milhões de reais, foram pagos antes da assinatura do contrato, onde imediatamente Rui Costa respondeu que eu, candidato, não sabia. A delegada rebateu dizendo que, em depoimento, o então secretário da Casa Civil, Bruno Dauster, disse que Rui Costa acompanhava essas questões de perto. Aí o Rui Costa respondeu que sim, ele acompanhava mesmo, só que essa aí em específico não acompanhei. Era muita coisa importante para acompanhar, quase 50 milhões de dinheiro público não foi uma dessas coisas. Que azar. E esse foi o fato, galera. Isso aconteceu e 48 milhões de dinheiro público evaporaram para algum lugar. E o dever da polícia é descobrir que lugar é esse e, de fato, quem roubou a população em plena pandemia. Se bem que a polícia tá super ocupada com perfis bolsonaristas na internet, né? Vão ter que achar um tempinho. Mas, eis que do nada, aparece a dona da empresa Hempcare e o conteúdo da sua delação, já homologada pelo STJ desde 2022, que dizia o seguinte, e aqui eu vou dar as apurações da Infomoney, do UOL e do Antagonista. A dona da Hempcare diz que recebeu informações privilegiadas antes de apresentar a proposta ao governo baiano. Diz que a contratação da Hempcare teve o intermédio de um empresário que se apresentou como amigo de Rui Costa e da sua esposa, Aline Paixão. Diz que esse empresário teria cobrado 11 milhões em comissão pelo negócio. A delatora também diz que achou o trâmite super rápido e entendeu estar sendo beneficiada porque se comprometeu a pagar comissões expressivas ao intermediário do governo. Engraçado que propina ganhou o nome democrático de comissão? Legal.
Não sabia dessa? Acho que eu vou ter que anotar. Já a matéria do Infomoney diz que o ex-governador da Bahia e atual ministro de Estado nega tudo isso aí. E a prova seria que ele mesmo, Rui Costa, determinou a investigação sobre o caso. Ou seja, como eu posso estar envolvido nisso aí se eu mesmo pedi que a polícia investigasse essa parada? Mas, sobre essa alegação, a delatora conta um caso interessante. A polícia da Bahia não sabe escrever Rui Costa? Em delação, Cristiane Tadeu informou que a Polícia Civil se recusou a colocar o nome do ministro de Lully nos depoimentos prestados sobre a fraude dos respiradores. Vamos abrir aspas para essa delatora? Todas as vezes que eu mencionei o governador Rui Costa, os delegados que estavam me entrevistando minimizavam a sua participação, dizendo que ele não tinha nenhuma culpa. Que essas respostas se repetiram e, em algumas oportunidades, de forma agressiva, que eu então percebi que eles estavam protegendo o governador. Fecha aspas. A matéria segue contando que Cristina, após ser solta, pegou os termos do seu depoimento para ler e que verificou que eles não correspondem exatamente ao que ela disse, já que ela havia citado Rui Costa por 3 ou 4 vezes ao relatar o contrato fechado com o Consórcio Nordeste, principalmente sobre a assinatura do contrato, que foi o próprio Rui Costa que assinou. Porém, seu nome e da sua esposa não apareceram nenhuma vez nos termos que foram juntados aos autos do processo. Bicho, isso é democracia pra Carvalho. Sobre isso, a mídia profissional vê um grande problema à frente. O possível roubo de milhões contra os brasileiros em plena pandemia? Não, porque esse escândalo vai virar a Disney para bolsonaristas que usarão o ocorrido para descer o sarrafo no Lully, a alma mais honesta do Brasil. Mas enfim, tem jornalista lulista da Rede Lully dizendo que isso aí veio à tona porque tem muita gente interessada no cargo do Rui Costa, o que embasaria a tese de que esse assunto foi plantado por algum petista que quer dar uma rasteira no pobre coitado do ministro. É o chamado fogo amigo. Diz que os ministros estão tudo brigando entre si. Mas quem teria desafetos com seu Rui Costa? E aqui eu vou encarnar o espírito de páginas de fofoca, onde a minha única fonte são essas matérias. Muitas matérias. E essas matérias saem na grande mídia, como por exemplo, essa aqui de outubro do ano passado. O motivo da birra de esbanja com o ministro Rui Costa, segundo interlocutores do Planalto, primeira-dama atribui à chefe da Casa Civil veto para que ela tivesse cargo formal no governo. Lembrando também que foi Rui Costa que barrou a esbanja de comprar uma mesinha de míseros R$200 mil pro Alvorada. Rui Costa teria dito que os móveis de valores tão altos poderiam prejudicar a imagem do governo. Mas tudo isso aí, como eu disse, é só fofoca, já que mesmo os jornalistas lulistas pedindo a cabeça de Rui Costa, Lula encontrou nessa quinta-feira e a única coisa que ele disse em evento público foi que... Pô, esse cara aqui é como se fosse meu primeiro-ministro, super competente ele, e só, mais nada. 48 milhões em plena pandemia, e eu sei que a pergunta é retórica, mas imagina se fosse com Bolsonaro. Juscelino, caso da Anísia e agora Rui Costa. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos, que virão. E galera, não tá fácil pra ninguém, eu tô sabendo. Quando eu assisti os vazamentos do Twitter Files, eu revivi todo aquele sentimento de impotência perante a ação do Estado. Eu tava lá, fora as minhas contas, os meus perfis. Foi a minha opinião esmagada. Tentaram dizer que eu, assim como outros de opiniões dissidentes, éramos criminosos quando a única coisa que eu fiz foi lutar por aquilo que eu acredito. E que, por sinal, eu continuo acreditando. Mas eu escolhi o meu lugar na trincheira e entre mortos e feridos, eu vi que estávamos lá, juntos. Vivemos todos aqueles momentos de angústia lado a lado. Vivemos o sentimento de desesperança na mesma trincheira e decidimos que a guerra só terminaria quando formos os últimos a ficar de pé. Nós seremos aqueles que irão durar. Porque é clichê, mas é clichê porque é verdade. O mal no final cai. E às vezes por si só. E eu disse às vezes porque muitos definiram que desistir não era uma opção. E é por pensar exatamente assim que eu venho te convidar a assinar o teatualizei.app. Esse é o meu site onde lá, em troca do seu apoio, eu te ofereço um conteúdo exclusivo. Tem o Te Atualizei News de segunda a quinta, mas o de domingo é a minha terapia com vocês lá na plataforma. Um jornal que nasceu jornal, mas hoje acabou se tornando uma sala de terapia. E eu juro,
a gente continuar a rir de tudo no final, porque isso eles não vão tirar de mim. Não mesmo? Se você quiser e puder dar essa mega moral, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E desde já, muito, muito, muito obrigada. Só que agora eu quero saber de você. Professores irão desfazer o L ou a ideologia vai falar mais alto que a dor no bolso? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!